De vez em quando, encontra-se alguém que insiste em dizer que não há Deus. Ora, porque nunca o viu. Isto parece-nos apenas sofisma, porque estes não concluem que não existe seu próprio cérebro, e muitas outras coisas só porque nunca foram vistos. Depois de ouvir um discurso sobre o Evangelho, certo homem que negava a existência de Deus pediu permissão para falar. Sendo-lhe concedido, disse: amigos, não creio naquilo em que o pregador falou. Não creio no inferno, nem no juízo, nem em Deus, porque nunca os vi. Quando findou, um outro se levantou e disse: amigos, vós dizeis que há um rio não muito longe daqui, mas não creio nesse rio. Dizeis que há árvores e grama em redor do lugar onde estou em pé, também não creio nisso. Dizeis que há muitas pessoas em pé aqui, outra vez digo, isso não é verdade. Eu sou a única pessoa aqui, porque nunca vi nenhum de vós. Naturalmente, quereis saber por que falo assim, mas nasci cego, e o que digo prova apenas que não vejo. Se assim não fosse, não diria tais coisas. E este amigo que acabastes de ouvir, quanto mais fala, tanto mais descobre a sua cegueira espiritual. Orai para que lhe sejam abertos os olhos. Aleluias! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque cremos em Deus. Estamos aqui atrás destes microfones porque cremos em Deus. Igualmente, não se pode evitar a resposta a esta pergunta suprema dizendo que a ciência já provou que não há Deus. Que ramo de ciência? A matemática? A geologia? A medicina? Ou qual? Ninguém sabe responder. Esta é a verdade, ninguém sabe responder. Não há homem de bom senso e que tenha conhecimento dos fatos que diga que a ciência já provou que não há Deus. Se de vez em quando se levanta um cientista para atacar a Bíblia, não se pode dizer que foi a ciência quem o fez. Todos os homens devem saber que os maiores pensadores de todas as épocas creram na existência de Deus, e a maior parte dos cientistas são cristãos piedosos e não materialistas de forma alguma. O filósofo grego Aristóteles disse: se alguém, depois de passar sua vida num lugar subterrâneo, visse de repente a luz do dia, as maravilhas dos céus e a terra, afirmaria que são obras de um ser que chamamos de Deus. Aleluias! Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos chamou para a vida eterna. Cícero disse, ele era o grande orador romano, ele perguntou: é possível olhar para os céus sem ficar convencido que existe Deus? Galileu, preso por causa da sua crença, disse: se eu não tivesse outra base para crer na sabedoria e bondade de Deus, poderia prová-la começando com a palha no chão deste cárcere. Aleluias, aleluias, aleluias. Um grande astrônomo escreveu: na criação vejo a mão de Deus. E Newton disse, e ele descobriu as leis da gravidade, a ordem maravilhosa dos sóis, planetas e cometas só pode ter origem na mente de um ser infinito em sabedoria e poder. O astrônomo descobridor do planeta Urano declarou: todo
Todos os descobrimentos parecem servir para confirmar com mais e mais clareza as verdades das Sagradas Escrituras. Eu fico aqui pensando, eu fico aqui imaginando como é possível um homem viver neste mundo sem a Bíblia. Como é possível? Como é possível alguém caminhar neste planeta sem a Bíblia Sagrada? Quantas pessoas têm uma Bíblia para enfeitar a sala, para enfeitar a cozinha, enfeitar a copa, sabe lá eu mais o quê? E não além este manancial inesgotável da sabedoria, que contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. E nós sabemos que as suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Olha, nós queremos dar um conselho a você nesta tarde, você que está nos ouvindo. Eu não sei se você está nos ouvindo aí no seu sítio, na sua fazenda, no meio da roça, no meio do cafezal, no meio do milharal, não sei aonde você está. Deus sabe. Eu não sei se você está me ouvindo aí na sua cozinha, na sua sala, no seu quintal, ou dentro do seu automóvel, ou no seu caminhão. Eu não sei aonde você está com o seu rádio ligado, na Marumbi, ouvindo o programa Encontro com o Senhor. Mas eu quero dar um conselho a você nesta tarde. Compre uma Bíblia, leia este livro maravilhoso, leia para ser sábio, creia na Bíblia para estar seguro e pratique-a para ser santo. A Bíblia Sagrada contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É sem dúvida alguma o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Nós sabemos que o maior perigo que ameaça este século é uma religião sem o Espírito Santo, uma cristandade sem Cristo, um perdão sem regeneração, uma moral sem Deus e uma doutrina do céu excluindo do inferno. Como é que você pode dizer que é religioso, que é um cristão, se você nem tem Bíblia e nem lê a Bíblia? São 66 livros, de Gênesis até o Apocalipse. Eu amo a minha Bíblia mais do que tudo neste mundo, porque este livro aqui é o maior profeta, sabe? Esse livro aqui é maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus nesta tarde. Os irmãos digam amém e amém. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. É lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Esta é a pergunta que estamos fazendo nesta tarde. Napoleão Bonaparte. Há uma igreja pequena, Maria del Monte, em Porto Ferrajo, na ilha de Elba, onde este imperador dos franceses passou o seu primeiro exílio. A Bíblia de Napoleão ainda está lá. Ele a lia diariamente e sublinhou as seguintes passagens. Mateus 11:28. Você sabe o que está escrito em Mateus 11:28? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus Cristo.
Ele sublinhou também em Mateus 26, 31 e 38, Atos 18, 6 e 10 e Romanos 8, 31. Quando dois oficiais discutiam acerca da existência de Deus, o imperador levantou sua mão para o céu estrelado e disse: Senhores, se não há Deus, dizei-me quem fez todas aquelas. Aleluias! Louvado seja Deus! O descobridor da vacina antirrábica, ele disse: quanto mais estudo a natureza, tanto mais admiro-me das obras de Deus. O descobridor do clorofórmio afirmou: o maior dos meus descobrimentos é que sou pecador e Jesus Cristo é meu Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um médico, cirurgião e cientista disse: os acontecimentos íntimos da vida demonstram que a Bíblia é a palavra viva. Um dos maiores cientistas do seu tempo, pouco antes da morte, afirmou que não havia um fato da ciência estabelecido que contradissesse qualquer afirmação da Bíblia. Alguém disse: tenho conhecido 95 dos homens mais eminentes do meu tempo, 77 deles eram seguidores da Bíblia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio no Deus de Israel. Eu creio no Deus Senhor dos Exércitos. Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles se contém. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Confira o Salmo 33, 9. E você vai ver que coisa maravilhosa está escrita aqui. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Louvado seja Deus. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Louvado seja o nome do Senhor. E nós continuamos a ler aqui: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus criou as grandes baleias, os répteis de alma vivente, as aves. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E agora, meus queridos e amados irmãos, e agora, meus queridos ouvintes, nós só podemos dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aleluias! Quem fez o mundo? Foi Deus. Ó homem, miserável pecador, aceita nesta tarde Jesus Cristo como teu único Salvador. Entrega o teu coração a Ele, e Deus pode operar dentro de você o maior transplante, tirando de dentro de você o coração de pedra que aí está e colocando no lugar um coração de carne. Leia pelo menos a Bíblia. Creia em Deus acima de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata e do petróleo. Deus está acima de tudo que está acontecendo neste mundo. E quero finalizar isto dizendo que a moral do mundo é uma, a moral de Deus é outra. E nós vamos falar sobre a moral do mundo e vamos falar sobre a moral de Deus numa próxima oportunidade.